Olá a todos, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Estão com o André Cardoso, espero que se encontrem bem esta quarta-feira, esta quinta-feira, assim aqui é, dia 16 de novembro. Tenho aqui alguns padrões para partilhar convosco, que tenho vindo a monitorizar ao longo do tempo e penso que será uma altura interessante para partilhar aqui algum deste conteúdo convosco. Portanto, como podem ver, tenho aqui uma lista com alguns ativos, com alguns pares de Forex, alguns índices, algumas commodities também, e vamos terminar também com uma observação aqui à Bitcoin e ao Ethereum. Para começar ou para dar início a este dia de análise ou este vídeo, vamos dar início aqui com as bonds a 10 anos. Nós tínhamos vindo a monitorizar este ativo aqui desde os 4,47%, desde que cai aqui a estes mínimos, aqui a estes 113% de Fibonacci, que estão aqui projetados abaixo desta zona de suporte anterior. Portanto, temos aqui esta zona de Fibonacci projetada. E, entretanto, tivemos aqui uma reação positiva após a formação de um padrão harmónico. Portanto, alguns de vocês já estarão familiarizados com os processos que eu tento identificar, ou com alguns dos padrões que eu tento identificar no mercado. E tivemos, de facto, aqui algum movimento interessante após as bonds conseguirem encontrar aqui este nível de Fibonacci. E entretanto recua de novo e veio aqui buscar esta estrutura de suporte que se vem formando já também praticamente desde maio, portanto este movimento ascendente que se vem formando nas bonds. Posto isto, esta é uma zona de facto importante a ter em consideração. Qualquer rompimento abaixo desta zona de mínimos poderá favorecer aqui um movimento bastante significativo para as bonds, portanto, e o mercado americano poderá sofrer também a implicação deste movimento em baixa. Posto isto, atenção, portanto, estamos perante uma zona interessante e crucial de suporte. Obviamente que aqueles que procuram por situação de compra estarão provavelmente aqui numa boa situação, num bom momento para fazerem a gestão de risco para esse trade, em caso de estarem à espera de um movimento de alta, bastante possível que isso possa acontecer também. Obviamente que quem procurar movimento em queda terá que aguardar aqui o rompimento desta zona de suporte e tentar identificar a zona de risco mais favorável. Eventualmente terão que ser forçados a colocar os vossos stops acima desta zona fractal, portanto atenção a essas tentativas de short ou tentativa de venda nas bonds. Posto isto, vamos então dar início também aqui, ou vamos passar aqui para o dólar americano. Nós temos aqui um movimento bastante positivo desde julho. Também identificamos aqui uma butterfly pattern, um padrão borboleta, que identificamos aqui aos 99,70 e desde então que o Dixie, portanto, o índice do dólar, que tem vindo a formar aqui algum movimento de alta dentro de um canal paralelo ascendente, como nós podemos verificar aqui, e entretanto o canal ascendente rompe. Tivemos aqui um novo mínimo, entretanto, nos 105,53, tivemos aqui o retest dos máximos anteriores, com um novo fractal diário formado a 107,11 e desde então tivemos então esta queda que se vem formando também no dólar americano. Posto isto, 127% de Fibonacci acaba por se formar aqui um padrão ABCD, como podem verificar aqui no meu gráfico. Portanto, espero ver aqui uma reação em alta no Dixie. Por norma, temos tendência a projetar os targets para estes padrões aos 38,2% de Fibonacci. Deixem-me tentar só mudar aqui esta cor para vocês entenderem melhor. 38,2% de Fibonacci aponta aos 105,17. Portanto, essa será a zona de default para este padrão ABCD. Obviamente que aqueles que estavam à espera desse movimento de alta fizeram a conveniente e apropriada gestão de risco para este padrão. Nunca vamos entrar no mercado para perder mais do que aquilo que esperamos obter de lucro. Já frisei, já referi várias vezes nos meus vídeos anteriores essa regra. Temos no máximo, ou temos um potencial inicial retorno a aproximar de 0,9%, portanto nunca iríamos entrar neste trade com
um risco superior a 0,9%. Seria sempre o nosso limite máximo, seria sempre um risco de 1 para 1, em que cada dólar que nós colocamos, ou por cada dólar que nós projetamos em lucro, temos a mesma, temos o mesmo valor, ou o mesmo montante, o mesmo risco, como zona de stops. Posto isto, ABCD Pattern em relação ao Dixie, continuo a ver aqui, ou continuo à espera aqui de algum movimento de alta que possa surgir. Posto isto, obviamente, movimento de alta para o Dixie, vou aguardar aqui por um movimento de queda para o euro em relação ao dólar. Tivemos aqui uma bearish shark pattern, um padrão bearish, um padrão de baixa, um padrão tubarão de baixa, assim aqui é, que se forma a 1,0871. Este padrão, por norma, também vem buscar os 50% de Fibonacci, portanto, uma queda bastante significativa projetada aqui para o euro-dólar. No entanto, obviamente convém termos aqui alguns níveis em consideração. Daily Fractal Resistances, anterior estrutura de resistência 1,0756, pode de facto oferecer aqui alguma zona de suporte para o euro-dólar. Temos também aqui os 38,2% de Fibonacci a convergir ligeiramente abaixo com esta zona anterior de resistência. Pode de facto oferecer aqui alguma zona de suporte se for alcançado. Não ignorar, por outro lado, o fractal, também temos aqui um fractal anterior. Na verdade, este fractal de resistência já está ajustado aqui a estes máximos anteriores ou mais recentes. Temos também aqui uma zona de suporte fractal a 1,0843. De qualquer forma, os 50% de Fibonacci aponta aqui aos 1,0702, assim é que é, não ficar surpreendidos em caso de o euro conseguir recuar com esta magnitude. Em relação ao DAX alemão, continua a ser puxado ligeiramente acima do ponto de formação deste padrão alternativo, formado aqui nos 113% de Fibonacci, 15.700. Entretanto, o DAX vem buscar aqui os 61,8% de Fibonacci, que estavam projetados ligeiramente acima deste ponto de formação, ponto de conclusão desse padrão gramónico. Tínhamos posto também aqui esta box a identificar este range, ou este patamar de preço onde o DAX poderia começar a reagir em baixo. Isto é, temos aqui um padrão baixista, é possível que o DAX seja forçado também a recuar. Temos aqui também alguns níveis de Fibonacci já projetados. Na verdade, temos aqui alguma convergência. Agora que o ativo foi puxado aqui ligeiramente acima dos 61,8%, conseguimos identificar aqui os 38,2%, apontar aqui esta zona fractal anterior. Portanto, esta zona anterior de resistência pode ser significativa para o DAX alemão, se obviamente conseguir recuar aqui a esta zona. O padrão é isso que sugere, nem sempre é isso que vai acontecer, portanto, nem sempre o mercado reage em função dos padrões que vai formando. Os padrões permitem-nos sim fazer uma aplicação de gestão ou de estratégia de risco, não nos permitem ter a certeza do movimento de mercado, mas permitem-nos ter um grau de probabilidade interessante que nos permite aplicar uma estratégia de combate ou de estratégia de risco para enfrentar aqui alguns destes comportamentos de preço. Posto isto, atenção, portanto, aqui há alguma possibilidade de recuo também para o DAX alemão. Obviamente que se o dólar começar a recuperar, esperamos também ver o mesmo tipo de reação no dólar em relação ao franco suíço. Também acabou por completar aqui nos 113% de Fibonacci um padrão alternativo a 0,88, 0,8860, 0,8859. Também temos aqui alguma convergência nos níveis de target default, portanto os níveis que por norma este padrão oferece. Os 38,2% de Fibonacci serão considerados a primeira zona de target. 0,89 se não, 0,8953, assim é que ia dizer 63, mas não, 0,8953. E posto isto, vamos se, aliás, deixem-me só confirmar aqui, exatamente, 0,8953.
Daily Fractal Support. A anterior zona de suporte aqui como zona potencial de target para este padrão, também ele alternativo para o franco suíço. Notem que, e é importante referir, que se numa eventualidade do par não conseguir encontrar suporte e conseguir recuperar, na verdade, aqui este weekly fractal, nós temos aqui um suporte semanal formado a 0,88, 82, na incapacidade do par conseguir recuperar aqui acima desta zona fractal de suporte, pode mesmo vir buscar aqui os 1,61,8% de Fibonacci. Portanto, atenção à vossa gestão de risco em caso de tentarem ou estarem posicionados em alta neste ativo, em caso de falha, em encontrar aqui suporte nesta zona de Fibonacci, pode muito bem ser forçado a negociar, obviamente, em baixa. 0,8750 será a próxima zona de eventual suporte para o franco suíço. De qualquer forma, destacar, e esta é a parte mais importante, destacar a formação deste padrão, que é este padrão que nós estamos neste momento a enfrentar. Portanto, não adianta de nada estarmos para já a fazer projeções ou especulações adicionais. Para já tínhamos especulado a formação deste padrão antes da quebra desta bearish flag pattern, desta bandeira de baixa. Já tínhamos destacado a possibilidade de formação desse padrão aqui nos 88,59, 88,60, ligeiramente abaixo da zona fractal de suporte. Não adianta de nada estarmos, agora que se formou este padrão, não vamos começar a especular com a formação de outros padrões. Temos, de facto, aqui uma bullish alt bat pattern formada e convém ter esse padrão em consideração. Posto isto, vamos agora avançar para os metais, em particular com o ouro. O ouro, apesar de ter formado aqui um Head and Shoulders, não conseguiu atingir o target projetado aqui nos 19,15. Portanto, temos aqui esta zona de target projetada para o ouro, para este Head and Shoulders Pattern Formation. Temos aqui a zona anterior de suporte, que já foi reforçada com resistência aqui nos 19,71. Temos de facto que ajustar aqui estes máximos, esta zona fractal aos máximos mais recentes, e temos também que ajustar aqui esta zona fractal também aqui. Portanto, temos aqui o nosso range entre os 19,75 e os 19,55. Portanto, temos aqui $20 de range em que o ouro está, digamos que para já entalado, diria assim. Mas se tivermos em consideração o Head and Shoulders, notem que continuamos a negociar com a neckline, portanto com a zona de breakout desse padrão. Pode muito bem surgir movimento de baixa para o ouro e neste caso, atenção aqui, uma zona de convergência que possa começar, que pode surgir aqui entre os 19,15 e 19,25, um range de $10 para o ouro, em caso de queda abaixo do suporte. Eu estou a crer que falta aqui qualquer coisa. Estamos de facto a negociar aqui muito perto dos 61,8% de Fibonacci, que também pode oferecer aqui resistência. Portanto, neste caso foi projetado aos 19,79, não chegamos a alcançar este nível. Temos aqui os 19,75, nos 50% de Fibonacci, diria assim, a considerar. É possível que o ouro seja forçado a recuar. Se acontecer um recuo significativo e se quebrarmos aqui esta zona de suporte, ter atenção aqui, como eu disse e como já referi, portanto, a esta zona de convergência. Em relação à prata, já tinha projetado, já partilhei convosco ou com alguns de vocês nas redes sociais, em particular no Twitter, já tinha projetado este padrão, já tinha partilhado este padrão convosco. 23,67 Weekly Fractal Resistance, temos aqui um fractal de resistência formado anteriormente, portanto, ter em consideração aqui este padrão tubarão de baixa que acaba por se formar na prata, pode muito bem também, em função do movimento em alta do ouro, em função e movimento em alta do DXY, do dólar, assim aqui é, podem, aliás, muito bem, os metais começar a recuar. Esta zona de suporte aqui nos 23,30, se nós baixarmos aqui o nosso time frame, poderá ser significativa, pode ser significativa, pode ser importante, queria eu dizer,
Temos aqui uma zona, uma neckline. Aliás, deixem-me reformular aqui esta estrutura. Eventualmente teríamos aqui uma neckline, um head and shoulders. Deixem-me tentar. Eventualmente aqui um left shoulder. Se a prata começar a recuar, pode muito bem vir aqui buscar uma neckline e tentar formar aqui eventualmente um right shoulder, portanto um ombro direito. A ver, vamos como é que vai desenvolver-se aqui a prata. De qualquer forma, temos aqui um padrão interessante a destacar, esta Bearish Shark Pattern nos 23,70. Estou em crer que pode começar a recuar também em função de algum movimento de alta que possa surgir para o DXY, como já tínhamos referido, o dólar em relação ao franco suíço também pode muito bem ajudar aqui os metais a começar a recuar a partir desta zona de preço. Posto isto, vamos avançar para os pares relacionados com o Ien. Quero partilhar convosco, antes de mais, num período de mais estendido, se calhar não precisamos de aumentar assim tanto, mas vamos aqui às 4 horas de time frame. NZD, New Zealand, Nova Zelândia em relação ao Ien japonês. Acaba de quebrar aqui na sessão de ontem. Aliás, tivemos aqui na sessão de ontem, aliás, na terça-feira, na terça-feira, exatamente, terça-feira, nós saímos dia 13, na segunda-feira saímos aqui destes mínimos aos 89,10 e entretanto na terça-feira tivemos aqui este rompimento de estrutura e o rompimento destes máximos aqui nos 89,92. Eu projetei este padrão como uma cup and handle formation, portanto uma caneca e a sua pega. Por norma, alguns de vocês já estarão familiarizados com alguns desses padrões e pronto, basicamente aguardamos aqui pelo rompimento da zona de resistência e projetamos um movimento em alta que pode chegar aqui aos 93,11. Obviamente que se o par recuar abaixo destas zonas de resistência poderá ser forçado a invalidar o padrão. Atenção a esse posicionamento em alta, atenção à gestão de risco quando negociam estes padrões. De qualquer forma também pode oferecer aqui um movimento a longo prazo bastante interessante, o par neozelandês. Notem que temos aqui também uma zona de suporte, aliás vamos também já ajustar aqui estas zonas fractais mais recentes. 91,19 temos o suporte, temos a resistência fractal mais recente, temos também aqui suporte nos 90,305, deixa-me só ajustar aqui também este weekly fractal aos 90,11, portanto como podem ver temos aqui já uma zona de suporte formada imediatamente acima desta zona de resistência. Vamos a ver se o par se consegue aguentar acima dessas zonas fractais. De qualquer forma, se recuperar esta weekly fractal, portanto esta resistência semanal, pode muito bem ser forçada a recuar ainda com mais ímpeto. Em relação ao par austríaco, estou focado num período de tempo mais curto e por esse mesmo argumento é que eu digo, atenção, um recuo nos pares relacionados com o Ien. O par neozelandês poderá não escapar a esse recuo, independentemente de estar a negociar ou estarmos a negociar com aquela cup and handle. De qualquer forma, num período de tempo mais curto, diria assim, temos aqui alguns pares que apresentam sinais de potencial recuo. Neste caso, o par austríaco em relação ao Ien pode muito bem chegar aqui aos 97,32, 50% de Fibonacci após a formação desta Bearish Shark Pattern aqui nos 98,40. Temos também aqui no CAD puxado ligeiramente acima dos 113% de Fibonacci. Eu tinha projetado aqui um padrão aos 113, aos 110,30. Entretanto, o par puxa aos 127% de Fibonacci, forma como que uma Bearish Butterfly Pattern aqui nos 127% de Fibonacci, 110,63. Portanto, eu crer também que teremos aqui algum recuo também no par do Canadá em relação ao Ien. E a Libra, que também acaba por formar, eu também estou com
alguma convicção aqui numa potencial queda na Libra, que pode muito bem vir buscar aqui os 184,37. Estamos a falar de um potencial retorno, obviamente a rondar os 350 pontos, basicamente 1,8% de queda abaixo do ponto de formação deste padrão. Em relação, vamos agora abordar o dólar em relação ao CAD e em particular vamos destacar aqui numa visão de curto prazo, também numa visão de 60 minutos, a ver se até ao final da semana este padrão se desenvolve. Head and Shoulders invertido, um padrão de reversão que pode muito bem forçar aqui uma aproximação à estrutura de suporte anterior. Temos aqui uma zona de suporte nos 1,3746, pode muito bem reagir em alta em caso de quebrar aqui esta neckline nos 3712. Portanto, temos aqui um Head and Shoulders em convergência com uma bullish crab pattern que eu também tinha projetado anteriormente à quebra desta zona de suporte. Em caso, aliás, argumentei mesmo que em caso de quebra desta zona de suporte poderia abrir a porta à formação aqui desta bullish crab pattern. Vem buscar aqui uma zona de suporte de 1,3654 e entretanto acaba por formar, acaba por desenvolver aqui, ainda não formou, ainda não se confirmou, mas acaba por desenvolver aqui um Head and Shoulders invertido com a neckline a 3712. Portanto, temos aqui isto é um movimento muito curto, não estamos à espera de um grande movimento, são apenas 38 pontos de movimentação acima desta zona fractal. De qualquer forma, é um trade que estamos a acompanhar também já desde a sessão de ontem. Falando em crude, obviamente leva-nos aqui falando em dólar em relação ao CAD, obriga-nos obviamente a abordar aqui o crude. Já tínhamos destacado a formação desta bullish crab pattern também nos 75,80 para o crude. Tivemos aqui uma boa movimentação em alta, uma boa reação ao padrão após a sua formação. Esse padrão forma-se aqui numa convergência de Fibonacci entre os 61,8% e os 1,61% de extensão. Portanto, temos aqui quase que a perfeita convergência entre esses níveis dourados de Fibonacci. A ver, vamos se o crude se aguenta aqui acima desta zona de suporte. De qualquer forma, se o par do dólar em relação ao Canadá, seria de esperar que uma eventual movimentação em alta do dólar CAD pode muito bem forçar alguma movimentação em baixa no crude. Posto isto, atenção aqui a estes múltiplos padrões em alta, tanto para o CAD como para o crude. Será aqui dois padrões dois ativos a criarem aqui dois padrões controversos. A ver, vamos como irá, qual deles irá sair vivo desta convergência de padrões altistas, tanto para o crude como para o dólar em relação ao CAD. Posto isto, vamos terminar com uma rápida abordagem aqui aos mercados das criptos. Vamos passar aqui uma visão diária para a Bitcoin. Bitcoin, tivemos aqui um movimento impulsivo bastante interessante a romper aqui esta zona de resistência, este monthly fractal que se mantinha aqui já desde julho nos 31.818. Tivemos aqui este rompimento a gerar aqui um movimento bastante interessante na Bitcoin, e neste caso já temos aqui também um novo fractal diário nos 37.978. Portanto, temos aqui já uma estrutura também ascendente que podem verificar aqui na Bitcoin. Portanto, temos aqui um canal paralelo ascendente. A ver, vamos como a Bitcoin vai reagir. Eu diria que estamos perante uma zona interessante para gestão de risco para aqueles que procuram por situações de venda de Bitcoin. Isto é, se estiverem interessados em posicionarem-se em baixa, pode muito bem ser interessante a partir desta zona de preço, visto que estamos aqui numa zona de potencial resistência. Atenção, portanto, aqui há algum recuo que possa surgir na Bitcoin. Por outro lado, na Ethereum, ou neste caso no mesmo sentido, mas com um padrão ligeiramente diferente,
Temos aqui a Ethereum, que acaba por formar um padrão alternativo aqui nos 20,98, já recuou com algum ímpeto, aproximou-se da zona de default target, que seriam aqui os 18,98. De qualquer forma, ainda não conseguiu chegar a esta zona de default target. É bem possível que o faça também nas próximas sessões, a ver, vamos como irá reagir aqui o Ethereum. Temos para já aqui também uma zona, um eventual canal que pode começar a surgir, aqui alguma movimentação, alguma estrutura de preço que possa começar a surgir se o ativo começar a recuar, conforme seria de esperar após a formação deste padrão. Portanto, este padrão tem como default target aqui os 18,98, por norma quando os padrões começam a reagir quando o preço começa a reagir aos padrões, por norma não costuma falhar. De qualquer forma, temos aqui uma ligeira aproximação, mas não conseguimos alcançar a zona de default target para o Ethereum. Posto isto, é tudo por hoje. A ver, vamos como é que o mercado vai reagir. Obviamente estaremos por cá também no decorrer das próximas sessões e vou atualizando também alguns destes gráficos, não só a partir do meu Twitter, mas também a partir do meu blog na plataforma da Medium, que podem ter acesso não só a partir do meu website, que deixo o link aqui abaixo na descrição do vídeo, ou então diretamente na plataforma Medium, também tem aí o link abaixo na descrição. Posto isto, um grande abraço para todos, um bom final de semana de quinta e de sexta-feira a negociar com os mercados, e aproveito também desde já para vos desejar um ótimo final de semana, um fim de semana com as vossas famílias e amigos, e estaremos cá na próxima semana também para dar acompanhamento e mais desenvolvimento aqui a estes comportamentos de preço. Um grande abraço para todos e até lá. Fiquem bem.